A desocupação da favela do Pinheirinho, em São José dos Campos, foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Denúncias de abusos da Polícia Militar de São Paulo motivaram uma discussão entre senadores do PT e do PSDB. Morador de Pinheirinho há 8 anos, David Furtado foi uma das vítimas da ação policial. Ele estava com a arma em punho, detrás do poste, e ela viu o guarda municipal. E aí ele sacou a arma, estava em punho e deu tiro nas minhas costas, pelas costas. E eu gritei para ele, vamos correr, que eles vão atirar e é bala de verdade, estão com arma de verdade. E aí eu correndo e olhando para trás, Daí eu tentei puxar ele, para ele vir para minha frente. Aí ele viu que a arma, que ele já estava disparando, aí ele me empurrou. Quando eu olhei para trás, ele já estava caído. Violência que foi acompanhada de perto pelo secretário de Articulação Social da Presidência da República, Paulo Maldos. Ele se dirigia ao local para negociar uma solução pacífica quando a desocupação teve início. Eu presenciei, fui testemunha de inúmeros ataques de bomba, de tiroteio com balas, de borracha, com pessoas sendo atacadas com cacetetes, grupos de policiais atacando uma pessoa só com cacetetes. E o dia inteiro foi uma barbárie, foi uma coisa assim, uma selvagem. Sem a presença de representantes da Justiça Paulista, que decidiram pela reintegração, ou do prefeito de São José dos Campos, coube ao senador Aloísio Nunes rebater as acusações. Nós estamos diante de uma operação política, visando atacar politicamente o governo de São Paulo. Por esta razão, o secretário da Casa Civil enviou ontem um ofício ao presidente Paim, dizendo que nessas condições não haveria representação do governo de São Paulo. Do governo de São Paulo, por entender que se trata de um procedimento faccioso, unilateral, que terá como consequência a instrumentalização dessa comissão por partidos políticos, no caso o PT e outros grupos para os quais o PT, em nome dos quais o PT terceiriza o seu radicalismo. Estão aqui o vídeo das pessoas e das cenas ocorridas, onde ele diz que não houve violência. Queira o senador Aloísio Nunes ter a dignidade de ver este filme, com as cenas, algumas das quais de emissores de TV, demonstrando a violência ocorrida. Isto é preciso que se diga. E ele aqui vem me dizer que funcionárias minhas aqui fizeram declarações, elas foram testemunhas da barbaridade ocorrida ali no Campo dos Alemães. E é importante que ele possa ouvir e possa trazer aqui o comandante da PM, o senhor Álvaro Camilo, que deve... E eu quero dizer, eu ouvi do governador Geraldo Alckmin, eu vou exigir a apuração rigorosa dos fatos que mencionei. O local foi invadido em 2004. 6 anos depois, um levantamento da Prefeitura de São José dos Campos já registrava a presença de mais de 5.000 pessoas no acampamento. O terreno pertence à massa falida da empresa Selecta do grupo Naginarras, que entrou com um processo para a retirada das famílias no momento da invasão. Os juízes que autorizaram a desocupação de Pinheirinhos foram convidados, mas não compareceram à audiência pública de hoje. O senador Eduardo Suplicy disse que eles vão ter uma nova oportunidade de explicar a decisão na segunda audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre o caso, na próxima quinta-feira, dia 1º de março.